Deus, e quem entende a palavra de Deus, jamais, aleluia, será enganado, porque a palavra de Deus ela é o refrigério, a palavra de Deus ela traz a nós o entendimento, o discernimento, a palavra de Deus traz a nós, aleluia, uma inspiração, traz uma alegria, traz um amor, aleluia, a palavra de Deus ela vem sempre, aleluia, como uma atalaia, para que nós possamos entender e para que nós possamos sobreviver os dias maus. Sabemos que Deus ele é Deus, aleluia, de perto, ele é Deus de longe. Sabemos de Deus, aleluia, que ele é o Pai, o Criador do céu e da terra, e tem liberado a nós uma porção da sua, aleluia, boa misericórdia e da sua compaixão. Deus ainda é Deus para dar a nós, aleluia, forma para nós viver e forma para nós entender que a nós, aleluia, veio, aleluia, a promessa, e a promessa de Deus é que nós, aleluia, temos a salvação se nós permanecer até os fins. É necessário nós entender a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele estava na missão. Hoje nós estamos falando de missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era a sua segunda viagem, diz a palavra. É a segunda viagem de missão. Um dia, diz a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo amanhece o dia e chama Bernabé, aleluia, um grande missionário também. E ele já tinha feito a sua primeira viagem com Bernabé. Diz que Paulo já tinha feito a sua primeira missão, uma visita aos irmãos que eles tinham ganhado, aleluia, em sua jornada, em sua caminhada, em meio ao seu evangelho. Tinha ganhado bastante homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, já tinha ganhado muita gente. E diz a palavra de Deus que era necessário que eles viessem a fazer visita para ver como os irmãos estavam. Eu disse que, aleluia, um certo dia ele desperta, e quando ele desperta, ele chama Bernabé e diz: Bernabé, vem cá, aleluia, precisamos ir de encontro aos nossos amados irmãos, nós precisamos fazer uma visita missionária, nós precisamos fortalecer esses homens, nós precisamos de trazer uma mensagem, uma palavra, aleluia, que traga a eles, aleluia, a alegria, a segurança que Deus é a solução e que Deus é a salvação. É necessário nós ir até eles para que eles tenham bom ânimo. É necessário nós pregar a palavra. Vamos ver como eles estão andando, vamos ver como eles estão caminhando, vamos ver como eles estão, aleluia, seguindo a viagem, aleluia, a promessa que é a viagem para a salvação. Ele diz que Bernabé, aleluia, disse: então seja assim, chamamos João, que é chamado de Marco, e se unimos aqui e iremos também, aleluia, nesta viagem. Mas Paulo refugou, diz a mensagem, que Paulo, não gostando, aleluia, da palavra de Bernabé, porque até então Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem. Marcos tinha voltado para trás. Marcos, aleluia, não seguiu a viagem do evangelismo, e aquilo incomodou Paulo. Ele disse: não é bom que nós levamos Marcos. Então também aquilo, aleluia, que Paulo falava, e como ele fez um conto também a Bernabé, aleluia. Então eles se separaram, diz a palavra. Diz que Bernabé pegou, aleluia, Marcos, e seguiram viagem eles dois. Mas Paulo não desiste da viagem que ele também tinha programado. Diz que ele, aleluia, chama Silas e também chama, aleluia, Timóteo. Por que Timóteo? Porque Timóteo também tinha, diz a palavra do Senhor, um bom testemunho. Era filho de uma mulher, aleluia, da Judeia, uma mulher crente, e tinha um bom testemunho, um caráter que dava para se acompanhar. E diz a palavra de Deus que ali eles foram, aleluia, para a sua viagem de missão, para a visita aos irmãos que eles tinham ganhado no percurso do seu evangelho. E diz a palavra de Deus que assim eles foram em vários lugares. Louvado seja o nome santo de Deus. Aleluia. Diz que eles visitaram várias localidades, e diz a palavra de Deus que assim eles caminhavam. Aleluia. E diz que eles tentaram, aleluia, e diz a palavra de Deus que um anjo do céu, aleluia, o apareceu, sonho. Ele disse: não é bom que vá para este lugar, aleluia, se distancie, vai para o
pregado. E diz a palavra de Deus que aquilo ficou na mente de Paulo, mas assim diz que Paulo no seu sono ouvia, aleluia, uma visão, e via uma visão, diz a palavra, que um homem, aleluia, com a aparente, aleluia, trajes de um homem, aleluia, da Macedônia, clamava. A visão de Paulo, via alguém clamando. A visão de Paulo, via alguém, aleluia, clamando por socorro, clamando por ajuda. E diz a palavra de Deus que ele disse, aleluia, iremos a Macedônia. Alguém pede socorro. Alguém quer ouvir a palavra do Senhor. Alguém, aleluia, está nos pedindo uma palavra, aleluia, de libertação, uma palavra que traga o dolor, uma palavra que traga a ele a salvação. E diz que eles foram, aleluia, e lá pregaram, e lá ganharam muitas vidas para Jesus, aleluia, e ganharam também uma mulher chamada Lídia. E assim ela se converte, e assim diz que ela faz também a obra santa, a obra do Senhor. E diz a palavra de Deus que uma certa vez, aleluia, Paulo já estava, aleluia, pregando a palavra, e diz que uma certa jovem, que era também adivinha, diz que saiu, aleluia, por trás de Paulo e Silas, e dizia, eis que esses homens são verdadeiramente homens santos, homens de Deus. E diz a palavra de Deus que aquilo vinha incomodando o apóstolo Paulo, porque ele sabia que aquela palavra, aleluia, não era da mulher, mas sim de um demônio que estava anunciando a sua pessoa. E diz que ele, voltando, repreendeu aquele espírito, aleluia, daquela jovem. E diz que aquela jovem foi liberta. E diz a palavra de Deus que muitos lá, aleluia, não gostaram, porque Paulo, aleluia, estava pregando uma palavra desconhecida, um costume desconhecido, e eles eram romanos. E nós entendemos, amado irmão, que nós crentes, nós temos um costume, aleluia, de falar de Deus, nós temos um costume, aleluia, de falar, de andar, de viver segundo os estatutos e segundo as ordenanças de Deus. Nós temos uma forma diferente de adorar, nós temos uma forma diferente, aleluia, de buscar a presença de Deus. Mas aqueles homens, não gostando da pregação, disse que procuraram a Paulo. E diz, aleluia, que apresentaram Paulo, aleluia, às autoridades. E diz que Paulo e Silas foram o quê? Presos. E diz que foram açoitados, aleluia. E diz que foram humilhados em plena praça pública, aleluia, porque ele tinha, aleluia, libertado aquela jovem daquele espírito, porque aquela jovem trazia grandes lucros àqueles senhores. A jovem, aleluia, como instrumento, aleluia, para aqueles homens, trazia a eles lucro, porque ela trazia adivinhações. E assim alguns daqueles homens, alguns daqueles cidadãos daquela cidade procuravam essa jovem para se consultar, e diz a palavra de Deus que ela trazia lucros aos seus senhores. Mas os senhores daquela jovem, sabendo, aleluia, dessa libertação, sabendo que Paulo pregava a palavra de Deus, aleluia, eles não querendo a presença de Paulo, aleluia, levaram ele à prisão. Mas diz a palavra de Deus, aleluia, que eles foram presos. Nós vemos a batalha espiritual. Nós vemos, aleluia, que Deus, ele tem chamado, Deus tem escolhido o seu povo, Deus tem, aleluia, feito, e Deus continua fazendo. Paulo, como nós conhecemos, era chamado de Saulo. E Saulo também, aleluia, um tempo atrás, ele era contra os cristãos. E agora diz a palavra de Deus que ele se converte, quando ele vai a caminho de Damasco, diz a palavra de Deus que ele estava com missão, aleluia, de prender, aleluia, aos cristãos. Ele estava com missão, aleluia, de exterminar a palavra pregada pelos, aleluia, pelos cristãos. Mas diz também a palavra do Senhor, que no meio da sua viagem, Jesus apareceu a ele. E diz a palavra de Deus que ele caiu do cavalo. E diz também a palavra de Deus que ele fica cego por 3 dias. E que por 3 noites, diz a palavra de Deus que ele se converte.
veste, aleluia, para pregar as boas novas. Agora Paulo, que também era um perseguidor, Paulo passa a ser perseguido, Paulo passa a ser agora, aleluia, humilhado, Paulo passa agora a sofrer as mesmas, aleluia, aflições dos cristãos da época. Mas o que mais chama a atenção é que Paulo estava determinado a fazer a vontade de Deus. Paulo tinha se convertido verdadeiramente, e diz a palavra de Deus que agora eles estão, aleluia, em uma prisão. Depois de sofrer grandes açoites, ele, Silas, estava agora em uma prisão. E diz a palavra de Deus que ele sangrava, aleluia. E diz que agora eles estavam, aleluia, sofrendo. E diz que eles estavam acorrentados de pés e mãos. Mas diz a palavra santa, a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, amado irmão, é na dor, é na alegria, é no sofrimento, é na alegria, nós temos que adorar. Porque aquele que adora jamais será abandonado por Deus. Aquele que persiste na sua jornada jamais ficará só. Aquele que, aleluia, rejeita o pecado, rejeita o mundo, jamais será desamparado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo e Silas estavam determinados a fazer a obra. Paulo e Silas estavam determinados a ir a sua missão até o fim. E diz a palavra santa que perto da meia-noite, olha lá, aleluia, perto da meia-noite, disse que eles, aleluia, começaram a falar um para com o outro. Ei, aleluia, dá para nós conjecturar, dá para nós, aleluia, analisar como seria esta conversa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como seria esta conversa de um para com o outro? Os dois estavam presos, mas eles estavam próximos do outro. Os dois estavam feridos, aleluia. Os dois estavam sangrando, porque grande foi os açoites. Mas um dizia, aleluia, para o outro: Paulo, como você está nesse momento? Paulo disse: eu estou bem. Eu estou bem. Eu me lembro da mulher sunamita, quando alguém pergunta para ela, aleluia, como vai o teu esposo? Ela disse: vai tudo bem. Como que vai, aleluia, o teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Mesmo não estando bem, ela tinha certeza que o Pai, o Deus, o Criador do céu e da terra, Ele é Deus para fazer, aleluia, o sofrimento se transformar em bênção, aleluia, a tristeza se transformar em alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. O seu filho tinha morrido, mas ela tinha certeza que Deus, o Criador do céu e da terra, poderia colocar as mãos e dar de volta a ela a sua alegria. A angústia poderia ir embora, a tristeza poderia ir embora, aleluia, o sofrimento poderia bater em retirada. Naquele momento, Silas pergunta para Paulo: Paulo, como é que tu está, Paulo? Eu estou bem. Aleluia. Mesmo nós estamos sofrendo fisicamente, mas o teu espírito, a tua alma jamais serás atingida, porque nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que opera milagre, um Deus que faz as maravilhas acontecer, um Deus que não abandona os seus. Um Deus que opera, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia, um Deus que é vivo, um Deus que tem olhado para a tua vida, aleluia, diariamente. Não se desespere, diz a palavra, não se desespere, acredite, eu estou contigo, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: eu vou bem. Paulo responde para ele: estou bem, mas eu quero saber de ti, meu amado irmão, como você está? Por que eles estavam fazendo as perguntas? É porque eles estavam presos. E por que eles estavam só presos, pastor? Não, é porque eles estavam no escuro. Não dava para ver, aleluia, fisicamente. Não dava para ver a imagem do rosto.
como o rosto de Paulo estava, como o rosto de Silas estava, como o corpo de Paulo estava, como o corpo de Silas estava, como eles estavam fisicamente, não dava para enxergar, mas por isso eles continuavam a conversar. Aleluia. Ele disse: meu filho, como você está? Ele disse: se tu está bem, eu também estou bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: eu estou bem, você está bem, vamos agora se alegrar na presença do Senhor. Como nós podemos se alegrar na presença de Deus no sofrimento? Como nós podemos se alegrar na presença de Deus com dor?